Dando prosseguimento, então, aos estudos que nós estamos fazendo sobre algumas mulheres da Bíblia e o que nós podemos aprender com elas, hoje nós vamos meditar um pouco sobre o que aconteceu na vida de Isabel, mãe de João Batista, e de Maria, mãe de Jesus. E o texto base está em Lucas 1, de 1 a 56. Eu vou ler inicialmente o trecho que trata sobre Isabel e Zacarias. Diz o texto: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim, Lucas, né, que está falando, me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que fostes instruído. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Então, aqui o texto já nos posiciona num determinado lugar, na Judéia, e diz que Zacarias era um sacerdote e que Isabel era das filhas de Arão. Ela não era filha direta de Arão, ela era da descendência de Arão, que era uma família de sacerdotes. Então, guardem isso. Zacarias, um sacerdote, e Isabel, também de uma família de sacerdotes. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Então, aqui também nós já temos algumas observações. Eles eram pessoas irrepreensíveis, ou seja, eles cumpriam os mandamentos do Senhor, eles viviam de uma maneira reta diante do Senhor, e diz também o texto que Isabel era estéril, mas o texto não diz só isso, diz também que ambos eram avançados em dias, ou seja, idosos. Continua o versículo 8. Ora, aconteceu que, exercendo ele, Zacarias, diante de Deus, o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. Vejam o que acontece a partir do versículo 11. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar de incenso. Esse posicionamento que a palavra diz do anjo, diz que era alguém enviado por Deus com a autoridade do Senhor. Por isso faz menção à direita do altar. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Veja, o anjo diz para ele não temer, porque ele estava assustado, perplexo, mas ele também diz: a tua oração foi ouvida. Então, o texto nos permite concluir que Zacarias estava orando por um filho. E o anjo então diz que Isabel vai dar à luz a um filho, a quem ele deveria dar o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. E irá e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Vejam a reação de Zacarias. Então, perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias.
Respondeu-lhe o anjo: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditastes nas minhas palavras, as quais, a seu tempo, se cumprirão. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se de que tanto se demorasse no santuário. Mas saindo ele, não lhes podia falar. Então, entenderam que tiveram uma visão no santuário. E expressava-se por acenos e permanecia mudo. Sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, o serviço dele lá no templo, voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: Assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. Nós vamos ler esse texto até aqui, nós vamos fazer algumas reflexões sobre o que aconteceu, como Zacarias reagiu, como Isabel reagiu, e depois continuamos a leitura do texto. Então, vejam, vamos ver qual era o contexto, né? Como nós sempre fazemos. O texto diz que a Isabel era avançada de idade e ela era estéril. Ser estéril naquela cultura trazia muita vergonha, porque a mulher se sentia humilhada, né? Porque as famílias recebiam o ter filhos como uma bênção, né? O texto também diz que eles eram irrepreensíveis, eles eram retos diante do Senhor. E nós precisamos prestar muita atenção nisso, porque ambos eram de famílias de sacerdote e Zacarias era sacerdote, então era alguém que vivia a serviço do Senhor. E Deus já tinha um propósito para Isabel, também para gerar alguém que estaria integralmente a serviço do Senhor. E nós precisamos prestar atenção, porque quem deseja estar a serviço do Senhor precisa buscar a obediência como um traço do seu caráter e da prática dos nossos dias. Nós precisamos vincular o nosso coração incondicionalmente e irrestritamente aos mandamentos do Senhor, porque só assim nós teremos um coração obediente. E para servir ao Senhor, nós precisamos estar em obediência. E a palavra de Deus diz que Isabel e Zacarias eram pessoas assim, irrepreensíveis. Então, Isabel era esposa de Zacarias, que era sacerdote, né? E vejam que neste casal improvável que ocorre uma revelação do plano divino. Por que um casal improvável? Além de serem idosos, já de idade avançada, ela era estéril. Mas Deus usa esse casal improvável para gerar João Batista, que faria toda a preparação para o ministério de Jesus aqui na terra. E quando o anjo fala, Deus ouviu a sua oração, nos leva a concluir que Zacarias vinha orando permanentemente por aquilo. E Deus se inclinou e atendeu. Então, nós podemos concluir também que esse casal aprendeu a esperar e a crer na promessa. Eles aguardavam pela descendência, mas vejam, alguém que orou tanto tempo por algo, né? Zacarias orou por aquele filho, e quando finalmente Deus atende e manda um anjo para trazer a boa nova, o que que ele faz? Ele age com incredulidade. Mas como que pode ser isso? Se eu e minha esposa somos avançados em idade. Ele duvidou de que Deus era capaz, né? Que Deus tinha poder para fazer alguém estéril gerar. Né? E por causa disso, essa incredulidade dele foi submetida a juízo e ele ficou mudo até que o bebê nascesse. Tá? Vejam que algo que era invisível
tornou-se visível para Zacarias, tá? Deus mandou um anjo para trazer aquela boa notícia para Zacarias. Foi real, foi sobrenatural, foi uma manifestação sobrenatural, sim, mas foi real. Zacarias se viu diante do anjo e ouviu o anjo falando, né? O anjo falou com ele. E mesmo assim, ele duvidou, porque ele pergunta: como saberei isso? Ele pede um sinal. Lembra que nós já falamos de sinais? Mas vejam que sinais lá, bem antes, tinha um significado. Aqui, o povo já tinha presenciado grandes feitos do Senhor. Então, o povo não tinha razão para duvidar, inclusive, né, de que Deus era poderoso para fazer isso e muito mais. E João Batista seria um instrumento de grande avivamento. O próprio anjo fala para Zacarias, né, que haveria uma recondução a Deus através do arrependimento. E João Batista cumpriu isso, ele chamava o povo ao arrependimento. Veja, o anjo trouxe boas novas para Zacarias, mas ele foi incrédulo. O evangelho, que é a boa nova, né, que realmente importa para nós, ela nos liberta do que é visível e nos conduz a levantar os nossos olhos para o alto e olhar o que não é visível e crer no que não é visível. E esse juízo que veio sobre Zacarias, né, provocou a mudez dele. Mas não foi um juízo apenas por si só. Nós já vimos que Deus é justo, mas também Deus é gracioso, e um atributo ele não exclui o outro. Então foi um juízo com graça, um juízo da graça. Esse tempo em que Zacarias não pôde falar teve todo um significado, né? Essa mudez dele teve um significado. Então, nós podemos concluir pelo texto que a vida de Isabel e Zacarias estavam colocadas à disposição de Deus, né, em oração, e isso agora podia permitir que eles gerassem frutos para a eternidade, pela graça de Deus. Um casal que era, a mulher era estéril, um casal que era avançado de idade, a esposa estéril, agora gerou um fruto para a eternidade. João Batista veio para ser instrumento de arrependimento, para chamar o povo ao arrependimento. Então vejam que a obra de Deus na vida de Zacarias e de Isabel gerou frutos para a eternidade, não apenas para aquela geração. E é muito interessante pensar que João Batista foi fruto de fé na oração e na graça de Deus. Embora Zacarias tenha sido incrédulo na hora que se tornou real, João Batista foi fruto da fé na oração, porque Zacarias orou, né? Certamente Isabel também orou, e João Batista foi fruto desta fé na oração e na graça de Deus, que é suficiente para promover, gerar esse fruto, né? Para aquele momento, porque foi importante para aquela geração, mas também para todas as gerações, inclusive a nossa e as futuras, porque ele pavimentou o caminho para o ministério de Jesus. E vejam que as bênçãos de Deus na nossa vida, elas só se tornam verdadeiramente bênçãos reais, quando elas são novamente devolvidas para Deus. Parece uma incoerência, né? Ora, eu recebo uma bênção, mas essa bênção só se torna verdadeiramente uma bênção na minha vida quando eu a devolvo para Deus? Como é isso, Estela? Nós já vimos aqui em algumas oportunidades que muitas coisas que inicialmente são bênçãos se tornam maldição na nossa vida porque nós não as submetemos e não reconhecemos que elas nos foram dadas por Deus para serem colocadas a serviço dele mesmo. Aí que está a entrega, a devolução da bênção. Eu recebo a bênção, mas eu preciso ser grata e reconhecer que essa bênção me foi dada por Deus para que seja colocada a serviço dele mesmo, porque nós somos criadas para o quê?
para glorificar ao Senhor. Em tudo que nós fazemos, em tudo que nós falamos, em tudo que nós pensamos. Então, toda bênção que Ele me dá, ela tem que ser devolvida para Ele, para que seja realmente uma bênção. Os dons, os talentos que Ele graciosamente derrama sobre a vida de cada uma de nós, precisa ser devolvida para Ele, consagrada a Ele, colocada à disposição dEle, colocada a serviço dEle, porque senão não fará o menor sentido. Nós precisamos gerar para a eternidade, gerar frutos para a eternidade. E aqui eu não estou falando simplesmente de descendência, de filhos. Nós precisamos gerar para as próximas gerações, na eternidade. Nós precisamos investir tudo que nós fazemos na obra do Senhor, para alcançar pessoas, para edificar outras pessoas, para edificar as pessoas que estão ao nosso redor. E nós vamos agora observar como é que isso se tornou real na vida de Maria através da vida de Isabel. Então, nós vamos passar para a segunda parte do texto, a partir do versículo 26. Então, lembrando que Isabel estava gestante, né, esperando João Batista, e diz a partir do versículo 26. No sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado, o mesmo anjo, da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Vejam, lá em Judá, agora Galiléia, na cidade de Nazaré. A uma virgem desposada, vejam, virgem, com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria, e o texto faz questão de destacar isso, que ela era virgem, ou seja, ela não tinha ainda se deitado com José. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Vejam a diferença de reação de Maria. Ela também ficou perturbada, perplexa, né? Quem não ficaria vendo um anjo? Mas ela pôs-se a pensar no que significaria a saudação do anjo. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isso, pois não tenho relação com homem algum? Veja a diferença de postura dela em relação a Zacarias. Ela não perguntou, como que eu vou poder ver isso? Não, ela perguntou, como que isso vai acontecer? Pois eu não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E o anjo dá uma pista importante para Maria, no versículo 36. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o sexto mês para aquela que diziam ser estéril. Vejam que o anjo fala sobre Isabel, tem um propósito nisso, né? E ele destaca o poder de Deus, porque ele fala que ela estava no sexto mês e ela era aquela que diziam ser estéril. E vejam o versículo 37. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. E então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Vejam a reação e a postura de Maria diante da boa nova que o anjo trouxe. Vejam que o anjo também levou uma boa nova para Zacarias, a postura dele foi uma. Levou uma boa nova para Maria, a postura de Maria foi outra. Mas vejam o que acontece a partir do versículo 39.
Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Lembram que a gente sempre estuda, nada é colocado na palavra sem um propósito. E aqui fala que ela foi apressadamente. E a distância era de mais ou menos 30 quilômetros entre uma cidade e outra. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo essa saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Vejam que Maria não tinha dito nada, Maria não tinha contado nada para Isabel, e ela já exclama: Bendito o fruto do teu ventre. E pergunta: por que que a mãe do meu Senhor vem me visitar? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da sua saudação, a criança, João Batista, estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que foram ditas da parte do Senhor. Nós vamos deixar o Cântico de Maria, que é a partir do versículo 46, para mais daqui a pouco. Vamos avaliar como foi que aconteceu essa revelação de Deus para Maria através do anjo. Nós sabemos que Maria estava prometida para José, e lá naquela cultura eles tinham todo um protocolo quando alguém estava prometido para alguém, né? E aparecer grávida naquele momento, naquela condição, sugeria adultério, porque ela não tinha se deitado ainda com José. E naquela cultura e naquela época, o adultério era um crime e era punido com morte por apedrejamento, né? E Maria era praticamente uma adolescente. E o anjo disse para ela: não tenha medo. Nós vimos que Zacarias duvidou, mas Maria, ela estava pronta para crer na mais estranha mensagem, porque aquela mensagem, ela não foi uma mensagem normal. Um anjo aparecer para alguém que está prometida para um determinado homem e dizer que ela ficará grávida pelo poder do Espírito Santo, né? Sem ela ter dormido ainda com aquele homem para quem ela estava prometido, era no mínimo uma mensagem estranha. Mas veja, ela responde no versículo 34: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Mas a postura dela é de imediata obediência, de imediata submissão àquele desígnio do Senhor para a vida dela. Ela diz: aqui está a serva do Senhor. Ela se coloca como serva de Deus, serva do Senhor, alguém pronto a servir, alguém pronto a cumprir aquilo, receber, né, o cumprimento daquilo que estava estabelecido para ela de acordo com a palavra. Lembram-se quando nós estudamos sobre Eva? Já lá em Gênesis 3, a palavra diz que viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, o descendente da mulher. Então, a obediência da Maria foi pronta. Lembram que nós já estudamos também que obediência tardia é desobediência, mas Maria foi pronta em obedecer. E o sim de Maria, quando ela diz, né, aqui está a serva do Senhor, foi um sinal de fé, um sinal exterior, né, externo, da fé e da submissão a Deus que essa mulher tinha e aos desígnios de Deus para a vida dela. Maria aqui, ela não olhou para a circunstância, que para ela, para a cultura dela, era extremamente difícil, né? Ela ficaria sujeita aos comentários, à reprovação, mas ela não olha para nada disso, ela olha para o alvo, para o único ponto que ela deveria olhar. Ela olha para a graça de Deus, esquecendo-se de si mesma, esquecendo das consequências que ela poderia ter em razão disso. Então, Maria se rende aos pés do Senhor, por isso ela canta, né, aquela adoração ao Senhor, ela se rende e confia que ela tem um Deus e esse Deus vai agir de maneira favorável a ela. Esse Deus vai agir usando a vida dela. E eu fico pensando, será que nós temos respondido afirmativamente
aos chamados de Deus para nossas vidas, eu já compartilhei com vocês aqui, que eu já desobedeci muito, né? O chamado de Deus para minha vida. E assim como Zacarias, vieram alguns juízos, com graça, mas vieram sobre mim. Deus me fez parar por algum tempo para que eu tivesse a oportunidade de olhar para minha desobediência e olhar para Ele novamente, e muitas vezes eu fui muito teimosa e continuei desobedecendo. Será que nós temos obedecido e nos colocado à disposição do Senhor, assim como Maria? Será que eu tenho dito, Senhor, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra? Será que eu tenho falado isso? Será que você tem falado isso? Como é que é possível nós nos tornarmos obedientes e prontas para dizer sim? Não existe outro caminho, minhas queridas, a não ser fazer isso que nós estamos fazendo aqui, estudando a palavra, porque é através da palavra que nós vamos saber qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. É somente através de uma vida de oração e de meditação na palavra é que nós vamos receber a revelação do Senhor para a nossa vida, o chamado dele para cada uma de nós. Né? E assim nós vamos poder devolver para ele as bênçãos que ele tem nos dado, colocando essas bênçãos a serviço dele, para que essas bênçãos sejam realmente bênçãos reais na nossa vida. E vejam que a incredulidade de Eva gerou morte, gerou pecado. Mas a fé de Maria gerou vida. E nós vamos ver também que a fé e a disposição de Isabel gerou vida na vida de Maria, gerou acolhimento na vida de Maria, porque o anjo deu uma condição muito certa para Maria procurar Isabel. Deus revelou essa condição através do anjo no versículo 36. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o sexto mês para aquela que diziam ser estéril. Então, o anjo dá uma condição muito clara. Né? Deus é o criador de todas as coisas, inclusive de nós. Né? E nessa perspectiva de ameaça, de incompreensão, né, que Maria podia estar pensando, né, as pessoas não vão compreender, as pessoas não vão entender, provavelmente eu vou ficar submetida à vergonha. Nessa perspectiva, Maria, ao invés de se esconder, ao invés de ficar com medo, ela busca por comunhão. Ela segue essa condução de Deus e vai procurar Isabel. Ela anda cerca de 30 quilômetros, e naquela época, né, que não tinha carro. E ela vai buscar essa comunhão. Então, aqui nós temos claramente esse contraste entre a solidão que ela poderia viver, né, com todo esse receio de vergonha, de reprovação, mas ela opta pela comunhão. E ela vai buscar Isabel, ela vai buscar o convívio com Isabel, e diz a palavra de Deus que ela fica lá por 3 meses. Então, nós podemos imaginar que aquelas duas mulheres compartilharam da fé, né? Travaram diálogos de fé, fortaleceram a fé uma da outra. Maria foi buscar uma mulher mais adiantada no processo. Isabel era uma pessoa mais experiente, não necessariamente pela idade, né? Mas ela era uma pessoa mais experiente. E as duas estavam conectadas pelo mesmo milagre. As duas estavam conectadas por um propósito divino, de João Batista e de Jesus. Aquelas mulheres foram conectadas por Deus. Muitas vezes a gente escuta, né? Deus não une pessoas, Deus une propósitos. E há um fundo de verdade nisso, porque Deus, às vezes, nos conecta e nos conduz a algumas pessoas, não por acaso, mas porque Ele tem um propósito naquilo. E nós precisamos estar sensíveis à voz do Senhor neste aspecto. Elas estavam vivendo o mesmo milagre. Né? E a unidade do Espírito Santo, ele vai além das diferenças de idade, das diferenças de posição social, das diferenças de condição financeira, de contextos diferentes. Né? Havia uma conexão entre aquelas duas mulheres,
Tanto que antes de Maria contar para Isabel o que estava acontecendo, Maria já sabia. Então vejam que Deus já estava preparando o coração de Isabel para acolher Maria, né? Isso é uma convergência que só o Senhor pode promover nas nossas vidas. E vejam que a gente pode perceber total ausência de inveja por Isabel, porque Isabel poderia olhar para Maria e falar: puxa vida, eu estou esperando apenas João Batista, ela está esperando o Filho de Deus. Mas a palavra de Deus não mostra isso. Não havia ausência de inveja por Isabel. Pelo contrário, ela fala, ela cumprimenta a mãe do Senhor de Isabel, a mãe do meu Senhor. Isso demonstra, né, a posição de humildade de Isabel em relação a Maria. E uma posição de humildade de Maria também em relação a Isabel, porque afinal de contas ela buscou esse acolhimento em Isabel. Nós não vamos ler o Cântico de Maria, porque nós não teríamos tempo, mas vocês são desafiadas a lê-lo em casa. É um cântico lindo de exaltação de Maria, a misericórdia, a onipotência, a fidelidade de Deus. Naquele momento, né, através daquele cântico, nós podemos concluir que Maria estava totalmente preenchida por adoração a Deus. E no cântico ela reconhece a indignidade dela, a humildade dela, quem sou eu, né? A humilde serva do Senhor. Então, nós olhamos para a vida dessas duas mulheres e podemos fazer algumas reflexões para a nossa vida. Nós precisamos louvar a Deus por quem Ele é e pelo olhar misericordioso dele para conosco, assim como o cântico de Maria. Nós precisamos buscar acolhimento em fontes seguras. Muitas vezes nós nos sentimos temerosas, né, com situações assim como Maria estava, e ela foi buscar acolhimento em pessoa confiável. Lembram-se que a palavra diz que Isabel era alguém irrepreensível, que cumpria, obedecia os mandamentos do Senhor? Será que quando alguém te procura, você tem se mostrado uma pessoa confiável? Você tem respeitado aquilo que aquela pessoa está te dizendo, guardado aquilo só para você? Será que nós temos reconhecido quando Deus levanta pessoas ao nosso redor para nos aconselhar? Será que nós temos sido humildes a ponto de reconhecer que todas nós, sem exceção, precisamos ser aconselhadas em algum momento? Todas nós precisamos ser encorajadas, sermos confrontadas com o nosso pecado, com as nossas falhas. Precisamos confrontar com amor a outra irmã. Essa é uma conexão que o Espírito faz entre nós, não para constranger ninguém, não para destruir ninguém, pelo contrário, mas é para encorajar, para fortalecer, para caminhar junto, para fornecer o braço, né, de ajuda. O Senhor, ele nos instrui sempre a não caminharmos sozinhos, né? Em vários textos, nós podemos aprender isso. O próprio Senhor Jesus, ele não caminhou sozinho, ele tinha os seus discípulos, né? Ele caminhava com as multidões, ele se isolava em momentos determinados para ele orar, para ele buscar ainda mais a presença do Senhor. Mas todas, sem exceção, nós precisamos compartilhar as nossas cargas, as nossas dificuldades e também as nossas alegrias, né? As nossas vitórias. E para isso, nós precisamos buscar uma outra pessoa que esteja mais adiantada no processo. As mais adiantadas precisam das mais novas, das mais inexperientes. Nós não podemos desprezar nem as mais experientes, nem as menos experientes. Todas estão aqui para gerar frutos para a eternidade. Então, aquelas que possuem mais experiência são exortadas em Tito para educar, para aconselhar, para encorajar
as mais novas, as menos experientes. Mais novas aqui não tem a ver com idade, tá? Geralmente é, mas não tem necessariamente a ver com idade. Então, a história registrada sobre Maria e Isabel, ela demonstra muito claramente o relacionamento que Deus quer que nós tenhamos umas com as outras, através de uma disposição de servir, de acolher, disposição para ouvir, disposição para receber. Nós não podemos viver no meio de tanta gente, mas isoladas. E é isso que às vezes tem acontecido. Nós estamos no meio de uma igreja enorme, mas nós estamos sozinhos, porque nós não compartilhamos com a nossa irmã. Nós não buscamos esse acolhimento, nós não damos esse acolhimento. E é uma via de mão dupla. Eu posso tanto acolher, como tomar a iniciativa de buscar o acolhimento de alguém. Então, nós precisamos compreender que nós precisamos gerar para a eternidade, na vida das outras pessoas. E precisamos também permitir que alguém gere na nossa vida para a eternidade. É por isso que Deus nos fez e nos colocou como corpo, para vivermos essa conexão precisa, essa convergência precisa, todos olhando para o mesmo alvo. Deus nos chama para nós servirmos esta geração, mas gerando para a eternidade e também para gerações futuras. Vejam que Isabel gerou para aquela geração, mas está gerando para nós agora. Nós estamos olhando para a história dela e aprendendo como nós podemos ser mulheres, assim como ela foi, obediente, íntegra, irrepreensível. Maria gerou para aquela geração, para aquele tempo, mas também gerou para a eternidade e para a nossa geração, porque nós estamos olhando para a palavra e olhando como ela se colocou pronta para receber o plano de Deus para a vida dela. E aqui cabem algumas reflexões. Onde nós temos buscado esse acolhimento, esse aconselhamento? Em que fonte que nós temos buscado? Porque o mundo está aí, nos dando várias respostas, né? Nós temos as fontes as mais diversas. Onde nós temos buscado? Nós temos sido Isabel para alguém? Alguém tem sido Isabel para nós? Nós temos sido humildes para reconhecer o processo adiantado de alguém e buscar o acolhimento junto àquela pessoa? Que amizades nós temos semeado? Em que mesas nós temos sentado? E isso faz toda a diferença. Nós temos recebido humildemente o conselho de alguém que está mais avançada que eu no processo, alguém que é mais experiente. Será que nós temos sentido inveja de alguém que está num determinado estágio e eu estou em outro? Ou então está numa posição diferente da nossa? Nós temos, assim como Maria, prontamente ouvido o chamado de Deus para nós e atendido prontamente? Ou será que nós temos duvidado, assim como Zacarias duvidou? Que Deus possa abençoar o nosso coração, para que nós estejamos buscando essa prontidão em obedecer, primeiro em ouvir a voz de Deus, né? Porque nós não vamos conseguir obedecer se nós não ouvirmos a voz de comando. Então, nós precisamos buscar este coração, um coração ensinável, um coração que ouve a voz do Senhor. E nós só vamos conseguir isso estudando a palavra dele incansavelmente. Nós só vamos conseguir isso tendo uma vida de oração contínua. E quando ouvirmos a voz dele, e ele fala, seguirmos prontamente em obediência e dizer: eis aqui a tua serva, cumpre em mim a tua palavra, que ele possa nos abençoar.